Você já parou para pensar que as formas geométricas estão em tudo ao nosso redor? Desde o desenho perfeito de uma concha do mar até a maneira como as galáxias se organizam no cosmos. Essas formas não são só bonitas, elas têm um significado muito mais profundo. Bom, olá, se você não me conhece, eu me chamo Lauri e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. A ideia do vídeo de hoje é tentar te explicar como você pode despertar usando as geometrias sagradas, como culturas antigas usavam essas formas geométricas para o próprio desenvolvimento pessoal. Então a ideia é meio que trazer alguns insights de como seriam esses níveis mais elevados da consciência em formas de geometria sagrada. E bom, para começar, as civilizações antigas, como o Egito Antigo, já viam essas formas geométricas como algo sagrado, algo divino. Para eles, o triângulo das pirâmides, por exemplo, não era só uma escolha estética ou prática. Ela tinha uma conexão espiritual, quase como se fosse um atalho para entender o universo. E os gregos, eles levaram a geometria para outro nível. Platão, por exemplo, acreditava que cada forma geométrica representava um elemento do mundo: a terra, água, fogo, ar e até mesmo o éter, que era considerado a substância do cosmos, aquilo que o cosmos e o universo é feito. Mas calma que isso vai ficar ainda mais interessante, pois vamos falar de um padrão que aparece tanto na matemática quanto na natureza, a famosa proporção áurea. Sabe aquela sequência de Fibonacci, onde cada número é a soma dos dois anteriores? Pois bem, essa figura ela é considerada sagrada em várias culturas e parece gravada em templos pelo mundo todo. Ela contém os segredos da criação, quase como um código universal. Esse padrão está presente em flores, conchas, no corpo humano, no design de catedrais e até em galáxias. É como se a natureza usasse uma régua invisível para desenhar tudo de forma harmônica e equilibrada. Com essa sequência, ela está extremamente conectada à proporção áurea, que é também conhecida como a divina proporção, que é encontrada em diversos fenômenos naturais e artísticos. Um exemplo fascinante disso é o próprio pentagrama, que se trata de uma figura geométrica que tem uma forte ligação com essa proporção áurea. O pentagrama ele é gerado a partir de um pentágono, uma figura com 5 lados iguais e ângulos simétricos. Cada inserção das linhas que formam o pentagrama segue a proporção áurea de maneira precisa, o que reforça a sua associação com harmonia, equilíbrio e perfeição. O pentagrama não é apenas uma figura geométrica, ele é um verdadeiro mapa da proporção áurea. Cada segmento de suas linhas está em uma relação áurea com o segmento anterior, criando um padrão matemático que é tanto belo quanto funcional. Por isso, ele é tão reverenciado por culturas antigas como um símbolo de ordem cósmica. Os pitagóricos, na Grécia Antiga, consideravam o pentagrama um sinal de perfeição matemática e harmonia universal. Além disso, era visto como uma representação dos 5 elementos: terra, água, ar, fogo e espírito. Esses elementos, unidos dentro da geometria perfeita do pentagrama, simbolizavam a integração entre o físico e o espiritual. Então, estudar geometria não é só sobre números e cálculos, é como desvendar uma linguagem secreta que conecta o visível ao invisível e o finito ao infinito. Ou seja, as formas geométricas nos mostram que o universo inteiro é baseado em padrões, e entender isso é o primeiro passo para mergulhar em questões ainda mais profundas, como compreender com as formas geométricas níveis de consciência mais elevados, ou até mesmo outras dimensões. E é por isso que para a gente começar a explorar esse conceito de quarta dimensão, ou níveis de consciência mais elevados, ou até outros planos de existência, precisamos primeiro entender como essas formas geométricas explicam o nosso plano físico. Afinal, como as próprias civilizações antigas já sabiam, essas formas geométricas são muito mais do que simples desenhos. Elas são a essência do universo.
Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, acreditava que as geometrias eram a manifestação de uma realidade superior, um lugar que ele chamava de mundo das ideias. Mas, dependendo de quem você perguntar, esse mundo pode ser chamado de plano astral ou até quarta dimensão. Enfim, é um plano elevado de consciência, que conecta o mundo físico ao espiritual. Platão, em seus estudos, acreditava que existiam 5 sólidos geométricos perfeitos, conhecidos hoje como os sólidos platônicos. Eles eram as chaves para entender os elementos fundamentais que compõem o nosso mundo. Bom, vamos ver como cada uma dessas figuras, cada um desses sólidos platônicos, eles representam essas características do nosso mundo físico. Começando com o tetaedro, que tem 4 faces triangulares e essa forma é cheia de arestas afiadas e pontas agudas, o que torna uma ótima representação do elemento fogo. Pense no fogo. Ele é imprevisível, dinâmico e destrutivo, mas também tem o poder de transformar e renovar. Da mesma forma que o tetaedro simboliza a expansão da energia e do calor. O tetaedro também é relacionado à transformação, porque sua geometria é tão básica e ao mesmo tempo tão potente que aparece em várias formas na natureza, até no nível molecular, como em estruturas de cristais e compostos químicos. Bom, agora vamos para o cubo, a forma com 6 faces quadradas perfeitas. Essa é fácil de imaginar. Todo mundo já desenhou alguma vez essa forma geométrica. O cubo, ele representa a Terra, por causa da sua estabilidade e solidez. É a base, o fundamento de tudo, assim como o nosso planeta Terra, que sustenta a vida. O cubo também reflete a ordem e a durabilidade do mundo físico. Ele é como uma rocha, estático e resistente. E você sabia que algumas pedras preciosas e minerais, como a pirita, podem formar estruturas cúbicas na natureza? É como se a geometria da Terra estivesse escondida dentro dela. E o octaedro, ele tem 8 faces triangulares e parece bem mais leve do que o cubo ou o tetaedro. Platão associou a sua figura ao ar, que é essencialmente movimento, fluidez e conexão. O ar está em todos os lugares, preenchendo os espaços e conectando os outros elementos. O octaedro também tem uma característica bem interessante. Ele é o dual do cubo, o que significa que se você inverter as faces e as vértices de um cubo, você forma um octaedro. Isso simboliza como o ar e a terra estão interligados, ou seja, um não existe sem o outro. E por fim, temos o icosaedro. Com suas 20 faces triangulares, é uma forma mais complexa e justamente por isso ele representa a água, fluida, adaptável e cheia de nuances. A água é suave e calma, mas também pode ser devastadora, assim como a geometria do icosaedro reflete a harmonia e o paradoxo, o caos ao mesmo tempo. E você já percebeu como a água ela pode assumir qualquer forma? Seja de um riacho tranquilo ou de uma tempestade poderosa. O icosaedro representa uma capacidade de adaptação. E sabe o que é curioso? Ele é uma das formas mais difíceis de imaginar ou desenhar mentalmente. Assim como a água é difícil de conter. Bom, esses 4 elementos ou essas 4 figuras geométricas são como se fosse um mapa para explicar o nosso mundo físico. Mas lembra do pentagrama? Existia mais um elemento entre esses 4, o espírito, que Platão não associava a algo físico, mas algo que era quase que inexplicável, algo muito maior do que a nossa consciência poderia sequer imaginar. E é mais ou menos aqui que começa a nossa jornada para esse despertar da consciência. Porque se aquelas formas geométricas, elas explicam o funcionamento e como é formado o nosso mundo físico, as outras formas geométricas então explicariam outras dimensões, outras realidades, outros planos de consciência, todos completamente diferentes. O dodecaedro, com suas 12 faces pentagonais, é o mais intrigante e místico dos sólidos platônicos. Platão associava a quinta essência, ou éter,
a um elemento que transcendia os 4 elementos conhecidos. Para ele, o éter era a substância divina que permeava o cosmos, preenchendo os espaços entre as estrelas e planetas, dando vida e harmonia ao universo. Esse 5º elemento não era apenas físico, mas também espiritual, representando o elo entre o material e o imaterial, esse tangível e o transcendental. A estrutura do dodecaedro reflete essa conexão cósmica. Suas 12 faces pentagonais invocam a perfeição e equilíbrio, simbolizando o zodíaco, os meses do ano e os ciclos que regem o universo. E essas associações não eram meramente simbólicas para Platão. Ele via o dodecaedro como um modelo geométrico da totalidade, o mapa do cosmos que une todas as formas da natureza. No pensamento platônico, o dodecaedro era mais do que uma forma geométrica, era a manifestação da ordem divina e da harmonia universal. Seus múltiplos vértices e faces ilustram a complexidade da criação, enquanto sua simetria perfeita representa a unidade por trás da diversidade do mundo físico. Matematicamente, o dodecaedro possui propriedades fascinantes que reforçam a sua aura mística. Ele é a forma tridimensional que melhor se aproxima de uma esfera, símbolo de completude e infinito. Na natureza, embora raro, o dodecaedro aparece em cristais como a granada, reforçando sua conexão com o mundo físico e o espiritual. Platão enxergava o éter como se fosse o meio pelo qual o divino se manifesta, no nosso mundo. Já nos tempos modernos, essa ideia ressoa com conceitos da física teórica, como dimensões adicionais além das 3 espaciais, altura, largura e profundidade, e o do tempo. Essas dimensões superiores, embora invisíveis aos nossos sentidos, podem ser comparadas ao papel do éter, uma força unificadora que conecta todas as coisas. As formas geométricas perfeitas, como os sólidos platônicos, encontram eco nas ideias modernas de geometria em espaços multidimensionais. Assim como o dodecaedro representa o universo no espaço tridimensional, suas versões de dimensões superiores podem conter segredos sobre a natureza do cosmos e de nossa conexão com ele. O dodecaedro é, portanto, um convite para uma reflexão de como o nosso universo se comporta e qual é o nosso lugar nele. Ao contemplar sua perfeição, somos levados a questionar a natureza da realidade e a buscar um despertar da consciência, uma jornada em direção à compreensão de que somos parte de um todo maior e interconectado. Então, para compreender esse conceito de dimensões superiores, é essencial mencionar uma figura geométrica em específico, o tesserato. Essa geometria ela é uma das mais interessantes na hora de abordar o assunto de dimensões além das 3 que conhecemos, pois ela oferece meio que se fosse uma janela para a gente entender como funcionaria essa 4ª dimensão ou até outras dimensões que transcendem a consciência. O tesserato é uma versão de 4 dimensões de um cubo tridimensional, também chamado de hipercubo. Para visualizar essa transição, podemos pensar no processo de um quadrado bidimensional sendo empurrado para a forma de um cubo tridimensional. De forma análoga, ao movermos um cubo para uma 4ª dimensão, o resultado seria o tesserato. Em um mundo de 4 dimensões, seria possível ver todas as faces de um cubo tridimensional simultaneamente e navegar em direções além de nossa compreensão espacial, dessa mesma forma que está sendo mostrada no vídeo. Ou seja, essas formas geométricas nos mostram que o universo inteiro é estruturado em padrões que expressam harmonia e proporção. Platão dizia que o mundo sensível é apenas uma projeção imperfeita das formas perfeitas. E talvez essas formas geométricas sejam um vislumbre dessa perfeição, um portal que nos conecta ao divino e ao infinito. Bom, se você achou esse assunto interessante, essas formas geométricas, e se tiver algo para acrescentar ou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se sempre de espalhar a verdade. E até uma próxima.